Existem dores que a gente aprende a explicar, que viram história, que a gente conta e reconta. Mas também existem rejeições que ninguém nos ensinou a sentir, só a engolir. E talvez você esteja aqui hoje porque, em algum nível, sente que certas experiências não foram apenas momentos ruins. Elas deixaram marcas profundas, silenciosas. Hoje, este vídeo não é sobre o que os astros preveem. É sobre o que a nossa alma registra. Vamos falar de algo pouco dito. O tipo de rejeição que mais marca cada signo. E atenção, não estou falando de destino, mas sim de um padrão emocional. Aquela ferida específica que toca no nosso valor mais íntimo, que molda comportamentos e influencia relacionamentos, mesmo quando a gente acha que já superou há muito tempo. Você não está aqui para ouvir previsões sobre o seu futuro. Você está aqui para se reconhecer no seu passado e no seu presente. E talvez, ao longo dos próximos minutos, algo dentro de você faça silêncio. Porque, finalmente, aquilo que doía sem nome vai ser nomeado. Vamos começar com Áries. A dor mais profunda para um ariano é a rejeição de não ser escolhido. Não se trata apenas de perder alguém ou uma oportunidade. É a sensação cortante de não ter sido suficiente para ser a primeira opção. Por fora, Áries reage rápido. Parece seguir em frente com uma força invejável. Mas por dentro, essa dor se transforma numa cobrança interna implacável. Todo aquele impulso de provar seu valor, de ser o melhor, de vencer, muitas vezes nasce exatamente dessa ferida, a de não ter sido visto como a prioridade que sentia que era. É uma busca constante para nunca mais sentir aquela pontada de ter sido deixado para trás. Agora, Touro. O taurino é marcado pela rejeição da substituição. Quando o touro se entrega, ele não apenas ama, ele constrói. Ele investe tempo, energia, segurança. E quando percebe que foi trocado, que tudo aquilo que construiu foi facilmente substituído por outra pessoa ou outra coisa, a dor não é apenas de perda. É uma dor de desvalorização total. É como se todo o seu investimento, toda a sua dedicação, não tivesse valido nada. Essa ferida cria um apego profundo, uma dificuldade imensa de soltar. E um silêncio pesado que pouquíssimas pessoas conseguem perceber por trás da sua aparência calma e estável. E Gêmeos. A rejeição que mais atinge o geminiano é a de não ser ouvido. Imagine a cena. Gêmeos fala, explica, se expressa com toda a sua agilidade mental, tentando construir uma ponte de comunicação. E do outro lado, encontra o silêncio do descaso. Ou pior, é tratado como superficial, como se suas palavras não tivessem peso. Essa rejeição não machuca o coração primeiro, ela ataca a mente. Gêmeos começa a se questionar, a duvidar da sua própria inteligência e da sua capacidade de se conectar. Essa dor o faz se fragmentar, tentando se adaptar demais, mudando de máscara para finalmente ser aceito e compreendido. Para Câncer, a ferida que fica é a da rejeição pelo abandono. E esse abandono não precisa ser explícito, com malas na porta. Basta a sensação sutil de que deixou de ser necessário. Aquele cuidado que antes era valorizado, agora é indiferente. Aquele porto seguro que Câncer oferecia, agora está vazio. Quando sente isso, Câncer se fecha. Ele cria conchas emocionais, camadas e mais camadas de proteção. E como um mecanismo de defesa, passa a cuidar menos, a se entregar menos, não por falta de amor, mas pelo medo de que, ao se doar novamente, a dor do vazio seja insuportável. Chegamos em Leão. A rejeição mais dolorosa para um leonino é a indiferença. Não ser visto, não ser reconhecido, não ser considerado. Ser tratado como mais um na multidão é quase uma ofensa para a sua alma. Essa falta de aplauso, de validação, fere a autoestima de Leão de uma forma profunda e devastadora. Por fora, ele mantém a postura real, o queixo erguido, a juba impecável. Mas internamente, a dúvida sobre o próprio valor começa a corroer sua confiança. Ele passa a se perguntar: será que eu realmente brilho? Ou era tudo uma ilusão? A indiferença apaga o seu sol interior. E Virgem. O virginiano carrega a rejeição da crítica constante. A sensação de que nunca é bom o bastante. De que sempre há um defeito a ser apontado, um detalhe a ser corrigido.
Você fez um ótimo trabalho, mas... Esse mas é uma adaga no coração de Virgem. Ele internaliza essa dor não como uma crítica construtiva, mas como uma prova da sua própria falha pessoal. Isso cria um ciclo silencioso e exaustivo de autocobrança, onde ele mesmo se torna o seu crítico mais severo, buscando uma perfeição inatingível para, quem sabe um dia, finalmente ser apenas suficiente. Para Libra, a rejeição se manifesta na exclusão. A dor de não ser incluído, de não ser lembrado para o evento, de não ser escolhido para fazer parte do grupo. Para um signo que vive pela harmonia e pelas conexões, ser deixado de fora é um golpe direto no seu senso de pertencimento. Isso gera dúvidas profundas sobre o seu próprio valor social. Libra começa a se questionar. O que há de errado comigo? Por que não me querem por perto? E na tentativa de evitar essa dor, começa a se moldar demais, a dizer sim, quando quer dizer não, apenas para caber, para pertencer. Agora, Escorpião. A marca indelével em Escorpião é a rejeição pela traição. Quando a confiança, que para ele é sagrada, é quebrada, algo se fecha para sempre. Não é algo que o tempo cure facilmente. A partir dessa dor, Escorpião passa a operar de um lugar de autoproteção extrema. Ele começa a controlar, a observar cada detalhe, a testar as pessoas ao seu redor. Não é por frieza ou maldade, como muitos pensam. É por memória. É o eco daquela dor lancinante que o ensinou, da forma mais dura, que a vulnerabilidade pode ser perigosa. Sagitário sente a rejeição quando é limitado. Quando dizem, fale mais baixo, sonhe menor, seja mais realista. Quando precisa se diminuir para caber no mundo pequeno de outra pessoa. A reação de Sagitário a isso é o afastamento. Ele some. E as pessoas podem interpretar isso como desinteresse, como se ele não sentisse. Mas a verdade é o oposto. Ele some não porque não se importa, mas porque se importa demais com a própria essência. Ele prefere a solidão da sua imensidão, a companhia que o aprisiona. Capricórnio carrega a rejeição da desvalorização do seu esforço. Todo o trabalho duro ignorado. Toda a responsabilidade assumida que se tornou invisível. Todo o peso que carregou sozinho sem um único obrigado. Capricórnio não busca aplausos, mas anseia por reconhecimento. Quando seu esforço monumental é tratado como obrigação, ele endurece emocionalmente. Ele aprende, pela dor, que sentir e demonstrar vulnerabilidade não foi reconhecido ou valorizado. Então, ele constrói uma fortaleza, onde o trabalho é o refúgio e a eficiência é a armadura. Para Aquário, a rejeição que mais dói é a de não ser compreendido. Quando suas ideias são vistas como estranhas, seus ideais como utópicos, sua forma de amar como distante. A necessidade de se explicar demais, de traduzir o que para ele é tão óbvio, é exaustiva. Isso gera um distanciamento emocional como mecanismo de defesa. Aquário não se afasta por frieza, como o estereótipo diz. Ele se afasta por cansaço. Cansaço de tentar se encaixar em caixas que não servem para a sua mente expansiva. E por fim, Peixes. O pisciano é marcado pela rejeição da indiferença emocional. Sentir demais em um mundo que, muitas vezes, sente de menos. Quando sua empatia é vista como drama, sua sensibilidade como fraqueza, sua intuição como fantasia. Quando ele oferece um oceano de sentimento e recebe de volta um copo d'água de indiferença, Peixes se machuca profundamente, mesmo que em silêncio. Ele se retrai para o seu próprio mundo interior, não porque não queira se conectar, mas porque o mundo exterior, às vezes, é árido demais para a sua alma. No fundo, de Áries a Peixes, todos os signos e todas as pessoas compartilham algo em comum: o desejo profundo de sermos vistos, aceitos e respeitados por quem somos emocionalmente. Autoconhecimento não tem o poder de apagar a dor que já foi sentida. Mas ele nos dá algo precioso. Ele dá nome à dor. E quando a dor é nomeada, quando a entendemos, ela para de nos comandar das sombras. Ela se torna parte da nossa história, e não o nosso destino. Se este vídeo te fez refletir, se você se reconheceu em alguma dessas descrições, comenta aqui embaixo o seu signo e como isso ressoou em você. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso e se sentir compreendido. E claro, se inscreva aqui no canal Cosmo Signo
para a gente continuar essa conversa íntima, humana e profunda. Aqui, ninguém é definido apenas pelo signo, mas todo mundo pode, com certeza, se entender muito melhor através dele. Obrigado por assistir e até a próxima.